Diretor executivo disse sim, e a expectativa é que nessas próximas horas o Vasco, enfim, tenha um profissional no cargo. Vou trazer tudo isso a você aqui neste Boa Noite Gigante. Além disso, também falar sobre a renovação do contrato de Paulinho Paula. Tem também novidades sobre Rodrigo Caetano, tá? Um projeto gigante que o Vasco prepara aí para o profissional. Bom ficar de olho. Além disso, tem muitas outras informações, muitas outras novidades nesse vídeo que chega aí para você, bastante agitado, bastante movimentado, cheio de muitas informações sobre o nosso Cruz Maltino. Mas é claro, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, vascaíno, muito prazer. Eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui, para você que não sabe, é o canal do torcedor vascaíno. Eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto, é o meu compromisso com você. Tem também o Fala Gigante, que é o segundo vídeo do dia, saindo pela parte da tarde, e o Boa Noite Gigante, que é o terceiro e último vídeo do dia, saindo sempre pela parte da noite, para te manter muito bem informado. É esse, inclusive, vídeo que você está assistindo agora, o Boa Noite Gigante. Então, meu amigo, você que ainda não é um inscrito do canal, não perca tempo, venha logo aqui embaixo e já se inscreva para que você não perca absolutamente nada se tratando do nosso Cruz Maltino, sempre acompanhando as informações do Vasco através aqui do nosso canal. Além disso, também curta, compartilhe o nosso vídeo, venha fazer parte da família Canal do Gigante Vasco. E hoje, só um aviso rápido a todos vocês e até um pedido de desculpa, é bem rapidinho aqui. Pela parte da manhã, no Acorda Vascão, pela primeira vez em 5 anos de canal, houve um grande erro, um grande problema, uma grande confusão. Por quê? Porque o Acorda Vascão teve um tema, que foi a questão envolvendo Vitor Sá, reforços, e ao invés de subir o vídeo correto, eu, Lucas, tenho um acervo de todos os meus vídeos, eu não subi o vídeo que eu gravei falando sobre o assunto. Então, subi uma capa, um título, tudo direitinho, mas na hora do assunto foi outro completamente diferente, porque era um vídeo antigo de quase 2 semanas atrás. Então, eu peço, assim, 1000 desculpas a todos vocês aqui do nosso canal. Foi um erro, mas já foi corrigido. Creio que todos vocês acompanharam sim o Acorda Vascão, o vídeo correto do Acorda Vascão, né? Então, aí, para aqueles que vieram aqui às 7 horas para acompanhar o Acorda Vascão e viram um vídeo completamente diferente, cara, um pedido de desculpa mesmo. Primeiro erro em 5 anos de canal e não vai mais acontecer. Fechado? Show de bola? Bola pra frente, vamos embora falar sobre o Boa Noite Gigante, então? Vamos embora trazer as informações do Vasco? Quero começar aqui este Boa Noite Gigante falando sobre Paulinho Paula. Por que, amigo torcedor vascaíno? Porque tivemos aí, né, uma informação nestes últimos dias até bastante preocupante com relação ao caso Paulinho. Por que, amigo vascaíno? Paulinho Paula foi um jogador contratado pelo Vasco em meados de 2023, naquela janela do meio do ano, que veio vários bons jogadores, né? Veio Paulinho, veio Medel, veio Verratti, veio Payet, veio Maicon, jogadores que foram essenciais para que o Vasco não caísse para a Série B do Campeonato Brasileiro daquele ano. E o Paulinho chegou em 2023 realmente jogando muita bola, né? Em números, os números ofensivos do Paulinho não foram tão expressivos, porque ele fecha o ano com 21 jogos com a camisa do Vasco, um gol marcado e 2 assistências. Mas em questão ali de desempenho, o Paulinho jogou muito, os números do Paulinho foram muito bons, olhando pelo aspecto principalmente até defensivo, que o Vasco jogava com o Paulinho como segundo e muitas vezes o Praxedes ao seu lado, ou o próprio Zé Gabriel, às vezes até uma trinca de volante, e o Paulinho sempre jogando muita bola, se tornou uma peça essencial ali para aquele time do técnico Ramon Dias. Paulinho, depois dessa primeira temporada muito legal pelo Vasco em 23, entra em 2024 cheio de expectativas, mas acaba infelizmente rompendo, né, os ligamentos do cruzado do joelho esquerdo, do joelho direito, perdão, ligamento cruzado anterior do joelho direito, numa partida contra a equipe do Bangu no início do ano passado. Foram 10 meses longe, uma temporada jogada praticamente no lixo. Então, a expectativa que o Paulinho tinha, depois de 2023 mágico chegando ao Vasco, foi completamente frustrada em 2024. E havia uma expectativa, né, cara, para que nesse ano o Paulinho dentro de campo fosse o Paulinho que chegou. Mas não está sendo. O Paulinho não vem de boas atuações, fez uma pré-temporada, aos pouquinhos vai conseguindo ganhar mais minutagem, mas está longe de ser aquele Paulinho que chegou ao Vasco. Um jogador que oscila, um jogador que não consegue se firmar no time titular, um jogador que
volto a repetir, tá longe de ser o Paulinho que o vascaíno esperava. Se fosse o Paulinho de 2023 em 2025, a gente teria com toda certeza o Paulinho no time titular. Que a bola que o Paulinho chegou jogando no Vasco da Gama foi de alto nível, meu amigo torcedor vascaíno. Mas apesar desse momento ruim, apesar das oscilações, apesar de tudo isso, o técnico Fernando Diniz confia no Paulinho. E a informação que eu, Lucas, trago a você aqui neste Boa Noite Gigante é que o Fernando Diniz quer retomar o futebol do Paulinho, quer recuperar o futebol de Paulinho Paulo no Vasco da Gama, quer fazer com que o Paulinho volte à sua melhor versão, volte ao protagonismo no meio-campo cruzmaltino, e a expectativa é que durante essa data FIFA exatamente isso venha acontecer. O Vasco, de um modo geral, tem muita expectativa no técnico Fernando Diniz para recuperar a melhor versão desses jogadores que hoje vestem a camisa do Vasco. E posso ser sincero, eu não sei se isso irá acontecer. Mas se acontecer, se o Fernando Diniz de fato conseguir extrair desses jogadores o melhor que eles têm e colocar eles na sua melhor versão, o Vasco ele tem um timaço. Hoje o time do Vasco é ruim, porque os jogadores estão oscilando muito, passando por um momento vergonhoso. Mas vamos ser coerentes, vamos ser sinceros. Se o Piton conseguir colocar em campo a melhor versão que eu e você, nós já vimos, é um baita jogador. Se o Paulo Henrique tiver a melhor versão dele, é um baita jogador. Se o João Vitor tiver a melhor versão dele que o fez ser vendido ao Benfica, é um baita jogador. Se a gente tiver o Léo Jardim na sua melhor versão, é um baita goleiro. Paulinho na sua melhor versão, Jair na sua melhor versão, campeão brasileiro da Copa do Brasil com o Atlético em 21. Coutinho na sua melhor versão, nem preciso falar muita coisa. Então o Vasco ele tem bons jogadores, só que passam por um momento muito ruim, emocionalmente, fisicamente, e a expectativa pro Diniz, do Diniz com relação a esse grupo, é que nesse período da data, da parada para a data envolvendo Copa do Mundo de Clubes, o Vasco venha conseguir retomar a sua melhor versão. Isso passa também pelo Paulinho. Jogador que nessa temporada soma 22 partidas, apenas 10 iniciando como titular e apenas um gol marcado. E diante disso tudo, diante dessa confiança do Diniz no Paulinho, diante da confiança do próprio Paulinho no Diniz, o Vasco, faltando hoje menos de 6 meses para encerrar o seu contrato, enviou a primeira... Enviou não, né? Mas iniciou a primeira conversa para renovar o contrato do jogador. Informação aí nesse momento é que a diretoria, diante, né, meu amigo torcedor vascaíno, da confiança que tem sobre o jogador, enviou aí até já uma proposta de renovação do vínculo contratual. As conversas já foram abertas e, só fazer uma errata, a proposta já foi enviada de acordo aí com o GE, tá? Contrato, volta a repetir, do Paulinho hoje com o Vasco, tem uma validade até apenas o final do ano. Então o Vasco corre aí contra o tempo para conseguir a renovação de contrato com o jogador, uma ampliação, é claro, contratual em mãos do jogador, e as partes, caso Paulinho e o seu empresário, estão avaliando nesse momento a proposta formalizada pelo nosso Cruz Maltino. A expectativa é que haja uma resposta em breve e o Paulinho renove esse vínculo contratual com o Vasco. Paulinho mora no Rio de Janeiro, é um torcedor do Vasco da Gama, o que favorece muito, né, para uma renovação acontecer. Ama o Vasco, ama o Rio, então não há lugar melhor para o Paulinho que senão o Cruz Maltino. Então dificilmente o Vasco enfrentará dificuldade pela renovação do meia. Boa notícia, vascaíno. Deixa aí, é claro, a sua opinião nos comentários. Bom, amigo torcedor vascaíno, então, como vocês viram aí, né, essa é a atual situação do meia Paulinho. Vambora então agora para a segunda parte deste Boa Noite Gigante. Vamos falar sobre esse novo diretor executivo do Vasco, porque tá na hora, né, meu amigo? Tá na hora do Vasco fechar com o seu novo diretor executivo. Tá na hora do Vasco definir quem será esse novo profissional, olhando até para a próxima janela de transferências. O Vasco segue na busca desse profissional. Hoje, o Vasco tem nomes na mesa. O Vasco tinha e tem, eu não vou nem colocar no passado, porque é uma realidade ainda presente, a questão do Rodrigo Caetano. É o nome que a diretoria do Vasco deseja. É o nome que a diretoria do Vasco quer. Sempre foi a primeira opção do Vasco, principalmente do presidente Pedrinho. Mas é uma situação muito difícil, porque estamos falando de um profissional que hoje tem um contrato vigente com a Confederação Brasileira do Futebol, sendo ele o... É surreal a posição do Rodrigo Caetano, né? Ele é simplesmente o diretor de seleções.
Rodrigo Caetano ele não é o diretor apenas da seleção brasileira masculina. Ele é o diretor da seleção brasileira masculina, feminina, de base. Ele é o cara da CBF, o Rodrigo Caetano. Então é um nome de muita moral. Hoje trabalha ao lado de um dos maiores técnicos do mundo, que é o Carlo Ancelotti. E estamos aí a menos de um ano para a Copa do Mundo. Então estamos falando de um cara que é o cara da CBF, faltando um ano para a principal competição do mundo, que é a Copa do Mundo, que acontece de 4 em 4 anos. Então assim, o Vasco quer, o Vasco tentou, o Vasco conversou, o Vasco formalizou proposta, mas o Rodrigo Caetano deixou muito bem claro, cara, nesse momento é impossível sair. Mas, vascaíno, o que eu quero te passar nesse Boa Noite Gigante é uma informação bem legal e que vai fazer o Vasco pensar um pouquinho, e eu acho que a postura do Rodrigo Caetano ela vai envolver esse novo diretor executivo do Vasco. Por quê? O Rodrigo Caetano é um torcedor do Vasco da Gama. Isso não é loucura, isso é uma informação, isso é algo que a grande maioria daqueles que cobrem o Vasco da Gama e até torcedores sabem. Rodrigo Caetano torce para o Vasco da Gama. Rodrigo Caetano é um torcedor. Você que é torcedor tem o mesmo sentimento pelo Vasco que o Rodrigo Caetano tem também pelo Cruz Maltino. O Rodrigo Caetano, ele inicia sua carreira como diretor de futebol no Grêmio, mas é no Vasco que ele aparece como grande nome, chegando ali para montar o elenco da Série B do Campeonato Brasileiro de 2008, 2009 e ficando automaticamente ganhando o título daquela segunda divisão e montando o mesmo elenco que logo em seguida viria, né, a ganhar a Copa do Brasil. Rodrigo Caetano foi o melhor diretor executivo da história do Clube de Regatas Vasco da Gama e foi um dos melhores de todos os clubes por onde passou. Fluminense, onde conquistou títulos, Flamengo, onde montou elencos vencedores, Internacional e o Atlético Mineiro. Onde Rodrigo Caetano passou, teve sucesso. Rodrigo Caetano é disparado o melhor diretor executivo hoje do Brasil. E ele balançou com a proposta do Vasco pelo amor que tem ao Vasco da Gama. E a informação que eu trago aqui a você agora, neste Boa Noite Gigante, de acordo com informações até dos nossos amigos aí do canal Atenção Vascaínos, é que Rodrigo Caetano confidenciou a amigos próximos a ele que após a Copa do Mundo de 2026 ele tem interesse em voltar ao Vasco. Eu já, Lucas, trouxe a vocês aqui em alguns vídeos inclusive, que a questão do Rodrigo Caetano não é nada contra o Vasco, é a Copa. E ele falou que antes da Copa ele não sai da seleção brasileira, mas deixou muito seu futuro em aberto após a Copa do Mundo. E, meu amigo, além de ter deixado em aberto, ele confidenciou que após a Copa, talvez o melhor projeto para a vida dele é um retorno ao clube que ele ama, ao lugar, a cidade que ele ama, que é o Rio de Janeiro, ao clube que o apresentou para o futebol, ao lado de um presidente que é o Pedrinho, que é seu amigo, como a gente está vendo hoje, já que o Pedrinho é o chefe de delegações da CBF, está ao lado do Rodrigo Caetano, num ambiente onde ele gosta, que é o Vasco da Gama. Então, essa é a questão, né? O Rodrigo não pode até o meio do ano que vem por conta da Copa. Mas depois da Copa, ele está livre para acertar com o Vasco da Gama e teria esse interesse de retornar sim ao Cruz Maltino. A pergunta que fica é, vai esperar o Rodrigo Caetano? Um ano aí sem diretor executivo não rola. Então o Vasco vai ter que contratar. E é por isso que, se realmente isso for anunciado, oficializado, eu vou tentar compreender um pouco. Porque, meu amigo vascaíno, nesses últimos vídeos eu trouxe a você a informação do Mário Branco, lembra? Mário Branco é um português de muita qualidade, profissional que já rodou em vários clubes do futebol mundial e fez um trabalho exemplar, diferenciado no Fenerbahçe, agora nesses últimos anos. Trabalho elogiado pelo um dos maiores técnicos da história do futebol, José Mourinho, que deixou muito bem claro que, pro José Mourinho, Mário Branco é o melhor diretor executivo do futebol hoje, nesse momento português também. O Vasco tem interesse nesse nome, é o primeiro nome aí, talvez, de primeira prateleira que o Vasco negocia. Além do Mário Branco, tem a situação de um outro diretor executivo também, que eu vou lembrar aqui o nome, que acabou de sumir aqui da minha cabeça, né? Que no caso é o Bruno Costa, ex-Fortaleza, que é um nome legal, mediano. E tem talvez um dos piores nomes, com todo o respeito do mundo, que é o nome do Eduardo Freeland, diretor executivo que passou por Botafogo, conseguindo acesso com o Botafogo em 2021
de volta à elite do futebol brasileiro com o título em 22. Em 22 foi para o Bahia na Série B, conseguiu acesso do Bahia para a Série A de 23 e desde 23 demitido do Bahia está no Avaí, tentando um acesso, entretanto não conseguiu. E esse nome, de acordo com a imprensa local, e aí eu trago uma informação que não é minha, tá? É uma informação dada pela imprensa catarinense, que nesse momento o Eduardo Freeland ele está prestes a pedir demissão do Avaí. Expectativa é que nessas próximas horas o Eduardo Freeland se despeça da ressacada, tendo como destino o Vasco da Gama. Informações aí da imprensa catarinense, vou até dar o nome do portal, do NSC Total, muito provavelmente Notícias de Santa Catarina Total, é que as conversas entre Vasco e Freeland, que já ocorrem desde a semana passada, esquentaram durante a semana e diante disso se confirmou essa grande saída dele do Avaí em direção ao nosso Cruz Maltino. Na decisão, como diz a matéria de Eduardo Freeland, de seguir para o Vasco pesam motivos profissionais, com a proposta financeira, e pessoais, como família e voltar para casa, já que ele é do Rio de Janeiro. Então, a informação, meu amigo, é essa. De acordo com a imprensa, volto a repetir, catarinense, que Eduardo Freeland será o novo diretor executivo do Vasco da Gama. O Vasco adota muita cautela com relação a isso, nada ainda foi confirmado, ainda fica uma grande interrogação com relação a esse novo diretor executivo do Vasco, mas hoje a imprensa de Santa Catarina praticamente confirma a saída, né, do Freeland do Avaí e a sua chegada ao Cruz Maltino, num nome que não é grande no mercado, mas diante das opções hoje, sinceramente, nesse cargo de diretor executivo, é um dos piores. E, acima de tudo, eu gostaria muito de entender, porque se trouxe o Eduardo Freeland, eu espero que seja pensando já no Rodrigo Caetano no meio do ano que vem. Se o pensamento é esse, se o Vasco vai no Freeland pensando no Rodrigo Caetano no meio da temporada de 2026 após a Copa do Mundo, aí eu falo, tá, interessante, maneiro, colocou um cara ali na pasta para tapar um buraquinho e no meio de 26 vem com o Rodrigo Caetano para fechar a casa. Agora, se o Vasco contrata o Eduardo Freeland como o cara do futebol, entendendo que ele é um cara top para a pasta, aí eu vou começar não, né? Aí eu realmente vou entender que esses caras, mais do que nunca, meu amigo, não sabem fazer nada relacionado a futebol. Com todo respeito ao profissional Eduardo Freeland, mas, amigo vascaíno, não tem como, não tem jeito. Estamos falando aí de um nome que não tem tamanho para ser um diretor executivo de um clube como o Vasco da Gama. Se for pensando no Caetano, ok, compreensível o Eduardo Freeland. Se a contratação do Eduardo Freeland passa por uma análise feita dentro do Vasco de que ele é o melhor cara hoje disponível no mercado para a pasta, aí, meu amigo, realmente estamos entregue às traças. Mas o Vasco aguarda, espera e, é claro, eu vou ficar de olho trazendo informação a você. Enquanto isso, o Carlos Amodeu tá aí. E eu trago a você as palavras que ele disse lá na segunda-feira, confirmando que, anteontem, sexta, já teria um diretor executivo no cargo. Até agora nada. Eu trago aí as palavras dele a você. Se liga só. Perfeito. A busca pelo executivo de futebol, a gente vem trabalhando de forma muito profissional e metodológica na contratação desse executivo de futebol. Nós definimos o perfil que nós queremos dentro de um contexto de profissionalização permanente do departamento de futebol. Então, buscamos selecionar os profissionais que preenchem esses requisitos, fizemos o processo seletivo, entrevistamos esses profissionais, estamos na fase final dessas entrevistas e devemos definir isso ao longo dos próximos dias. Espero que a gente defina isso dentro desta semana, então a gente quer trabalhar para isso, não quero cravar esse prazo, porque a gente sempre fica refém quando a gente crava um prazo, mas é nosso objetivo concluir esse processo para que esse profissional se junte ao nosso time o mais rápido possível e que ele possa trabalhar em conjunto com o trabalho que já vem sendo desenvolvido. E aí é importante dizer, nós não estamos aguardando o preenchimento desse cargo para conduzir todas as atividades de avaliação do mercado. Nosso departamento de scouting está trabalhando em conjunto e ouvindo a visão da comissão técnica sobre isso, então logo esse profissional
comece a trabalhar no Vasco, ele vai assumir a liderança desse processo das contratações para a próxima janela. Essa janela, do dia 2 ao dia 10, ela é uma janela muito específica para a Copa do Mundo de Clubes, até porque nós vamos ter, primeiro, uma parada de folga dos atletas durante 10 dias a partir do dia 12 desse mês. Os atletas vão se reapresentar no dia 21, 22 de junho, então é fundamental que esse processo de contratações ele aconteça para quando os atletas forem se reapresentar, de forma que os atletas que eventualmente forem contratados já estejam disponíveis da comissão técnica na reapresentação, lá no dia 22, 21, 22 de junho, e que possam então ser registrados para fins de condições de jogo no dia 10 de julho para jogar no dia 12 ou 13 contra o Botafogo, assim que for definido o calendário. Amigo, como se diz aquele ditado, vamos esperar sentado porque em pé cansa. Enquanto isso, a janela tá chegando, os clubes estão contratando e o Vasco tá chupando o dedo. Deixe a sua opinião aí nos comentários sobre o que você, amigo vascaíno, achou desse Boa Noite Gigante. Peço de verdade o seu like. Desse probleminha, volto a repetir no vídeo pela parte da manhã, então, mais do que nunca, vamos juntos, conto com seu like, seu joinha, seu gostei, que é de sua importância aí para o crescimento e a ajuda aqui do compartilhamento do nosso canal. Vamos que vamos, curta, compartilhe, se inscreva. Como eu sempre falo aqui, muito obrigado pelo apoio e ajuda de todos vocês. E saudações. Vai!